Olá, vamos fazer mais uma leitura da Palavra de Deus, hoje em 1 Coríntios 12. Pega sua Bíblia e vamos lá para a leitura. Diz assim: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o Espírito dá fé, e para outra dá poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os dons que vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só. E o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele vai deixar de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas e nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém?
Amém. Bem, 1 Coríntios 12 está falando dos dons espirituais, né? E os dons espirituais, eles servem como sinais da contínua presença eficaz do Espírito de Deus, do Espírito Santo na igreja. Eles foram feitos, né? Eles foram dados para que a igreja pudesse funcionar em toda a sua plenitude. Então, cada um é dado um dom específico. Tem pessoas que têm 1 ou 2 ou 3 dons. O Espírito Santo, ele distribui os dons conforme ele quer. E isso não cabe a nós decidir quem vai ter tal dom ou não. Isso cabe ao Espírito Santo e à pessoa. Ele dá para quem ele quer. E aqui, mas muitas vezes, né, a gente acha que ter um dom do Espírito Santo, né? Muitas pessoas acham, né, que ter o dom, por exemplo, de falar em línguas e tal, que isso significa que aquela pessoa está salva. E não é bem assim. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 7, eu peço que você pegue a sua Bíblia e vamos comigo navegar lá na Bíblia em Mateus capítulo 7, no verso 21 ao 24, diz assim: não é... Vou voltar ao 20. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, né? Então aqui está falando daquelas pessoas que estão dentro da igreja, pregando, falando em línguas, né? Fazendo a obra de Deus. Mas, gente, Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe das intenções de cada um, né? Se estamos fazendo com a intenção verdadeiramente pura do Evangelho, ou se estamos fazendo para aparecer, né, para mostrar, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar alguma posição, para ganhar poder, para ganhar influência sobre as pessoas. Qual é o motivo que está nos levando a fazer a obra de Deus? Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe, não há nada oculto para Deus, não há nada escondido para Deus. Esse capítulo, ele começa falando lá em cima, né, no Mateus 7, falando sobre que não devemos julgar para não sermos julgados. Aí ele começa falando ali e ele está falando uma clara alusão aos fariseus, né? Porque os fariseus, eles eram hipócritas, eles viviam uma vida que não era a verdade na palavra de Deus. Eles faziam as coisas para parecer, eles queriam mostrar que eles eram os mais religiosos. Então, e aqui agora já está falando dos falsos profetas. Então temos os fariseus, os falsos profetas, essas pessoas, né, que se escondem atrás de uma religiosidade ou atrás de um cristianismo que não existe. Muitas vezes elas fazem as coisas certas, mas o coração está contaminado, cheio de inveja, cheio de orgulho. A palavra de Deus fala que Deus, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, aquelas pessoas que estão sempre olhando para as outras, procurando defeito, não porque elas querem que as pessoas se consertem, mas porque elas querem se achar melhor do que os outros. Então eles pegam uma fragilidade ou uma fraqueza de alguém, expõe para todos, para que todos fiquem, sabe, tá vendo como é que fulano é, né? Fulano diz que é crente, mas olha só o que fulano tá fazendo. Então gosta de expor o seu irmão para que eles se sintam melhores. Por que eles fazem isso? Porque eles querem se sentir sempre melhores. Eles querem se sentir sempre acima dos outros. Então eles colocam as outras, eles expõem as pessoas e nós temos que ter cuidado. A Bíblia fala que a gente não tem que expor o nosso irmão, a gente tem que ficar falando nosso irmão. Então eles vão na casa um dos outros para verem o que as pessoas estão fazendo para expor. E essas mesmas pessoas estão na igreja falando em línguas, né? Se passam como verdadeiros cristãos e ficam ali trazendo, né? Você olha assim, você fala assim: nossa, mas esse é um homem, esse é uma mulher de Deus. Mas por trás ali, eles estão sempre fazendo as coisas para se promoverem em cima da dor do outro, em cima da fragilidade, das fraquezas das outras pessoas, porque eles querem mostrar que eles são melhores, né? Que eles são fariseus. São falsos profetas. Então temos que tomar cuidado. A Bíblia diz: pede-se discernimento a Deus, para que ele mostre, né, para que ele mostre os espíritos. Se o espírito vem de Deus
ou não. Então essas pessoas, né, nós temos que tomar cuidado para saber se nós fazemos parte dessa categoria de pessoas que estamos ali pegando o microfone, cantando, louvando, se a gente está falando a palavra de Deus só para mostrar que a gente é mais religioso, que a gente sabe alguma coisa, né? Então, lá em Tiago, eu vou chamar você. Primeiro vamos ler em Lucas, capítulo 13. Vamos tomar mais uma lapada? Vamos apanhar mais um pouquinho? É tão bom apanhar, gente. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E quando a gente apanha, isso é um sinal do amor de Deus por nós. Porque a Bíblia diz que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelo Senhor. E lá em Lucas capítulo 13, do 24 ao 27, diz assim: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, o coração mal, né? Deus conhece tudo que somos, tudo que fazemos, todos os nossos mais profundos pensamentos. Eu vou te chamar para ir lá em Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 22, diz assim, olha bem: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que aprende a palavra para poder praticar. Tem pessoas que aprendem a palavra para poder conhecer, para dizer que sabe, e para poder ensinar, para dizer que é um bom mestre. Mas o verdadeiro discípulo não é esse, tão somente, né? Porque a gente aprende para ensinar, para conhecer e para ensinar. Mas o verdadeiro discípulo, ele olha a palavra e primeiramente, ele aprende a palavra para poder praticar. Não, eu preciso ver o que está dizendo a Bíblia, porque eu preciso fazer a vontade do Senhor. Ai, meu Deus, será que eu estou pecando? Ai, meu Deus, será que eu estou sendo um fariseu? Ai, meu Deus, será que eu estou sendo uma pessoa errada? Será que eu estou julgando meu irmão injustamente? Será que eu estou agindo? Será que eu estou tendo uma má conduta? Então ele corre lá, ele vai lendo a Bíblia, ele vai ali procurando para poder fazer a vontade de Deus. Tem até um louvor que diz, né? A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não tenho prazer na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim, transformar, refinar, já esqueci a palavra, mas olha que letra maravilhosa da Cassiane, né? Que ela canta e fala justamente sobre isso. O verdadeiro discípulo é refinado pela palavra, é moldado pela palavra, ele aprende a palavra para praticar, ele guarda a palavra em seu coração. Vários poderes, né, capacidades e graças haviam sido concedidas pelo Espírito Santo aos cristãos da igreja de Corinto. E alguns dons nitidamente milagrosos, como profecias, línguas, milagres, né? Outros eram dons menos extraordinários, como o ensino, a sabedoria.
E o apóstolo Paulo, ele não faz distinção dos dons, né? Todos são da mesma fonte, devem ser descidos para o bem de todos. Mas os coríntios, eles estavam inclinados a supervalorizar os dons mais chamativos, aqueles que, né, que todo mundo falava, oh, nossa, esse dom, né? Especialmente o dom de línguas. Eles se achavam porque eles falavam em línguas. Então, aqueles que possuíam esse dom, eles se sentiam tentados a usá-los para mera exibição. Aqueles que não possuíam invejavam esses outros, né, que falavam em línguas e estavam subestimando seus próprios dons. Eu não falo em línguas, então eu não... Aí ficava imitando, né? Então eles estavam subestimando, colocando o dom de línguas como o principal dom. Então Paulo, ele mostra que todos os dons vêm do Espírito e que todos contribuem para o bem-estar da igreja, mas o amor supera todos os dons. Vamos ver sobre isso no capítulo 13 e 14, que aí vai ficar para amanhã, mas que essa palavra possa entrar no nosso coração, que possamos ter humildade e que possamos verdadeiramente buscar a verdade do Senhor para fazer a vontade dele, para não sermos hipócritas, fariseus, né? E nos perdermos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz e que o Senhor te encha de alegria nesse dia. Que pão gostoso! Esse pão foi o quê? Foi de sal? Foi pão doce? Foi um pão maravilhoso, não é mesmo? Que pão delicioso! Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos enche com o Teu Espírito Santo e nos faz transbordar na Tua presença. Continua falando conosco, continua, Senhor, fechando as brechas, continua sarando, curando, transformando e que possamos verdadeiramente ser verdadeiros discípulos e não falsos profetas, fariseus, Senhor, que te amam só pelos lábios, mas Senhor, são aqueles que fazem tudo, Senhor, que tem o coração totalmente podre, cheio de pecado, cheio de inveja, de amargura, de ressentimento, de orgulho. Pai, em nome de Jesus, encha-nos com a Tua vontade, com o Teu Espírito e venha nos lavar. Purifica a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.